Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Israel, professor da área da gestão. Estou aqui com vocês para apresentar uma proposta muito interessante, fazer com que o nosso trabalho dentro do Senai, dentro da nossa ambientação profissional, faça da gestão o mais eficaz possível e entender principalmente qual é a proposta do Senai para com a sociedade. Hoje você pode trabalhar no modo Senai, fazer com que a gestão ela seja muito mais eficiente e com algumas ferramentas que são bem aplicadas dentro do nosso ambiente de trabalho e dentro do nosso ambiente de sala de aula. O propósito do Senai é fazer com que você, dentro da área da gestão, entenda qual é a ferramenta mais aplicada, muito melhor desenvolvida e principalmente entender qual é a pegada, entender qual é a dinâmica desse negócio que você vai desenvolver. Por exemplo, hoje nós temos uma ferramenta que está sendo desenvolvida, e muito bem aplicada, chamada Lean Office, onde você consegue de modo inovador, de modo dinâmico, de modo muito mais prático, utilizar desta ferramenta dentro da sala de aula, assim como o ambiente de trabalho. É uma estrutura de base desde a década de 40, onde você precisava ali enxugar os gastos, trabalhar a forma mais prática possível e principalmente entender qual é o seu possível resultado. Por exemplo, quando você vai trabalhar tal ferramenta, hoje muito bem aplicado, muito bem desenvolvido, é fazer com que essa proposta da gestão ela seja desenvolvida de forma eficiente, atrelada à eficácia, provocando uma efetividade dos negócios. Então hoje as empresas estão procurando muito mais praticidade, ferramentas ágeis, ferramentas de controle, principalmente na área da gestão, onde você consegue desenvolver. Por exemplo, você estar numa empresa hoje, é necessário saber ser econômico, cuidar dos recursos, ter uma prática muito mais harmoniosa. E diante disto, nós precisamos entender que a gestão de empresas, o processo da gestão, ele se torna muito mais eficiente quando você consegue atrelar aos recursos utilizados dentro da empresa, a prática que você consegue fazer dentro desse ambiente corporativo e aplicar dentro da sua sociedade, aquela comunidade onde você está presente. Feito isso, você percebe a necessidade de cuidar de modo mais sustentável, de modo muito mais preocupante e observar, olhar para os possíveis desperdícios dentro da sua empresa. Fazer com que o seu processo de gestão seja muito mais organizado, vindo ali primeiramente de uma ferramenta de planejamento, com possível execução e controle, fazer uma análise de risco das suas ferramentas, fazer uma checagem através de um plano de ação, fazer com que a própria gestão ela seja muito mais eficaz a partir do momento que haja uma diagramação, consiga fazer todo um mapeamento dentro da ferramenta de gestão de empresas. Diante disso, a nossa ferramenta Lean Office, que é um exemplo que nós podemos utilizar, é de fato observar os possíveis desperdícios, um ambiente mais enxuto, mais prático, dinâmico e principalmente fazer com que essa ferramenta da gestão seja prática dos nossos dias de trabalho. Com isso, a gestão ela consegue melhorar mais ainda a dinâmica, os resultados, os prazos a serem entregues dentro das nossas empresas. Com isso, eu quero convidar você, quero fazer com que você faça parte desse nosso ambiente, seja nosso aluno Senai, seja nosso futuro profissional no local de trabalho e principalmente entenda qual é a perspectiva dentro das empresas. Fazer isso é fazer gestão. Ter essa política conosco é entender de fato qual é a proposta a ser trabalhada e empregada dentro do ambiente laboral. Legal? Espero contar com vocês.